Olá, para ti que caíste aqui de paraquedas e não sabes o que é que estás a ouvir. O meu nome é Francisco Crispim e com o meu amigo Diogo Coelho decidimos criar o Has de Cá Vir, um podcast em que dois homens cis, gays, decidiram gravar conversas sobre temáticas LGBTQIAPN+. Tentamos sempre pôr bastante humor nos nossos assuntos, mas trazer sempre algum conteúdo. Além de estarmos presentes em todas as plataformas mais conhecidas de podcasts, temos também episódios mais pessoais, mais íntimos no nosso Patreon, que podes chegar ao link através do nosso Instagram em as.de.k.vir. Portanto, fica atento às redes sociais e agora fica com o episódio desta semana. Olá, manas lindas do coração. Primeiro episódio do ano 2024, espero que a vossa passagem de ano tenha sido de arromba. Eu ainda não posso dizer como é que foi a minha, porque ainda não passou. Primeiro episódio do ano, mas a última letra da sigla LGBTQIAPN. A seguir vem o episódio do mais, que não é uma letra. Portanto, deixem-se de merdas se já estavam desse lado a querer dizer alguma coisa. Episódio N, pessoas não binárias. Comigo trouxe uma pessoa convidada especial. Jo é a pessoa que vos trago hoje. Jo, olá. Olá, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Jo, obrigado nós por teres aceito. Jo, fala-nos um bocadinho sobre a tua pessoa. Como é que, em termos de pessoa no geral. Ok. Uma coisa rápida, assim. Introduzes a tua pessoa. Tá bom. Então, eu sou Jo, sou do Algarve. Sou uma pessoa formada em Medicina e tirei agora uma pós-graduação em Sexualidade Humana e gosto de dizer que sou ativista pela defesa dos direitos humanos no geral, pela saúde mental e por pessoas pessoas LGBTI+, e depois todas as outras áreas da nossa vida que temos que fazer ativismo que se interseccionam com as nossas vidas, mas assim de forma geral acho que é isto. Algarve, pessoa médica, ativismo, por aqui. Dentro do ativismo, um pormenor muito, muito, muito importante e cada vez mais importante, parte da direção da Associação Anémona. Sim. Olha, a Associação Anémona é a associação que presido neste momento e que é uma associação de defesa de direitos e de cuidados de saúde para pessoas LGBTI no geral, mas com um foco específico em pessoas trans e não binárias e pronto, tem sido através da associação que tenho feito muito do meu ativismo com toda uma equipa fantástica de pessoas que quer que os nossos grupos e que as nossas pessoas tenham melhores condições de vida e acesso à saúde essencialmente e pronto. Uma coisa que agora, de repente, estás a ver, eu disse, nós já estivemos a falar um bocadinho no off, e eu disse que era uma pessoa preconceituosa, mas que era só pela curiosidade, porque acho que o preconceito só é combatido com a curiosidade, com a cultura, não é? Certo. Só existe preconceito quando há ignorância. Exato. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, antes de começarmos a falar sobre não-binarismo. Ok. Tu és a pessoa que preside a Anémona. Certo. Então, como é que, em linguagem inclusiva, uma pessoa se refere à tua pessoa? Ou seja, em que contexto? Eu normalmente digo por exemplo, eu quando assino um e-mail, da IPA, escrevo o Presidente Francisco Crispim. Okay. E Presidente já acaba em E, portanto Exatamente. Já estava ali. Então, tu assinas como? A pessoa Presidente? Eu assino ou Presidente só, sem artigo antes da palavra, portanto faço omissão de artigos, dos artigos com género, ou faço tipo pela direção e depois assino com o meu nome e não digo que sou o Presidente, mas normalmente faço assim, ou faço omissão ou digo, como tu disseste, a pessoa Presidente. Acho que foi assim que eu disse ainda há bocadinho. Sou a pessoa Presidente, ou sou a pessoa que preside. Que preside, exatamente. Pois, e agora está a pensar, também pode ser pela presidência, não é? Por exemplo, sim. Faço assim essas adaptações e fazendo aqui também já uma passagem para uma dúvida que perguntam muitas vezes. Por exemplo, eu faço muitas sessões explicativas, formação a profissionais de saúde sobre cuidados de saúde trans, e uma das coisas que abordo é a linguagem, formas de comunicação, e quando faço estas sessões tento ter esta linguagem neutra, mas sem
sem que as pessoas se apercebam que eu estou a utilizar. E então utilizo assim estes pequenos truques, estas alternativas frásicas, estas construções diferentes, não é? Como tu fizeste pela presidência, a pessoa que preside, e assim as pessoas acabam por não perceber que se está a ter uma linguagem neutra e ao mesmo tempo estou a ter uma linguagem neutra, não é? Que me deixa mais confortável e que me facilita muito mais a vida. Claramente. Pois, em termos de pronomes, nós falamos no off, mas convém dizer aqui, os teus pronomes são neutros. Sim, uso preferencialmente pronomes neutros. Com algumas pessoas mais próximas uso pronomes femininos, mas no geral mais íntima. Sim, mas uso assim, externamente, de forma geral, uso pronomes neutros. Obviamente que sei que há enganos e que eu mesmo me engano muitas vezes. É uma coisa que é natural, né? Nós passamos imensos anos com a língua portuguesa binária a utilizar pronomes ou masculinos ou femininos e eu também sei o tom da minha voz, o timbre da minha voz e sei que engana muita gente e portanto é sempre uma questão de compreensão de parte a parte, mas pronto, eu não uso e não gosto e dá-me desconforto total a utilização de pronomes masculinos, portanto é um bocadinho por aqui, não é? Mas também não morro, não é? Ninguém morre por pronomes diferentes. Pelo menos eu não morro por pronomes diferentes. Pronto, mas é a tal questão que tínhamos falado, não é? Se estamos a causar dano à outra pessoa pelo nosso preconceito, é a nossa obrigação tentar mudar isso, o nosso comportamento que lesa a outra pessoa. Portanto, acho que é importante sempre referirmos quais são os pronomes pelos quais gostamos de ser tratados e a pessoa tem que se policiar, mesmo não estando habituada ou não sendo algo regular no dia-a-dia, a pessoa tem essa obrigação de se autopoliciar e desde já deixo aqui o disclaimer que se acontecer chama-me a atenção. Okay. Eu estou aqui num autopoliciamento rígido para não cometer alguma gafe. É mais fácil porque já te conheço das redes sociais, de ver os teus posts em várias redes, mas compreendo a dificuldade que é no dia-a-dia, porque ainda, não é? Ainda com a expressão de género que a pessoa possa transmitir, tendencialmente tendo a... como é que se diz? Agora estou completamente disléxico hoje. Não é a aceitar, é supor qual é o género da pessoa. Portanto, se às vezes é um bocadinho uma expressão de género mais feminina, não é? Sim. Eu imagino, eu fiz muitas consultas e acompanhei muitas consultas, outras fiz, entrevistas e no meu dia-a-dia convivo com muitas pessoas trans e nós não estamos todas no mesmo patamar de transição, nem de expressão de género, não é? E nós sabemos que a expressão e a identidade de género são coisas distintas e que podem não estar não é uma expressão de género masculina, pode não corresponder a uma identidade de género masculina e portanto nem sempre ou seja, quando no nosso dia-a-dia nós estamos constantemente rodeadas de pessoas cis, em que estas coisas, estas nuances, estas características correspondem todas umas com as outras, é normal que não estejamos depois preparadas para lidar com pessoas em que estas características não são de facto cisgéneras, não é? Não são cisnormativas. E portanto eu compreendo imenso esta dificuldade, esta dificuldade em habituar a uma percepção diferente, porque não foi assim que a sociedade nos ensinou e que nos criou. Uma das coisas que a mim me fez um shift muito grande e que me ajudou muito a fazer um shift foi precisamente nas consultas, em que quando eu efetivamente na minha cabeça criava a ideia de que, ok, esta pessoa que está à minha frente é uma mulher, esta pessoa que está à minha frente é um homem, esta pessoa que está à minha frente é uma pessoa não binária, e eu interiorizava efetivamente isso e fazia esse esforço e tentava anular todos os preconceitos que poderia ter acerca da pessoa que ainda não conheço, facilitou muito depois a utilização de pronomes, porque isto é um shift mental que é um bocadinho complicado de fazer, porque já nos é automático assumir que o nome Maria pertence à mulher e então vamos tratar sempre com pronomes femininos. Mas quando nós fazemos o shift mental
de que a pessoa que está à nossa frente é ou mulher ou homem, pessoa não binária, de acordo com aquilo que nos disse, depois o nosso discurso também não, acaba por não ter tantos erros, porque o shift já está feito, percebes? Nós já sabemos, a identidade da pessoa não é aquilo que nós percepcionamos, mas aquilo que ela nos disse e aquilo que efetivamente ela é. E isto foi um shift que me ajudou muito nestas questões dos pronomes, de enganar na linguagem, porque obviamente que nos enganamos e que ocorre, não é? Claro, e é lícito, o engano é lícito, o preconceito é que não é? Sim. É uma pessoa ter consciência que errou e no momento a seguir pedir perdão, pedir desculpa e policiar-se para que isso não volte a acontecer, não é? Sim. Mas sabes que estava-te a ouvir falar agora sobre essa mudança de chip e sobre nomes, falaste sobre nomes, por exemplo, do Maria. E deu-me aqui um clique, e quando te disse que era uma pessoa preconceituosa e que adorava esta parte da curiosidade de falar com pessoas, porque aí sim sinto essas mudanças e esses cliques, e tem acontecido várias vezes ao longo destes episódios, quando falei com a pessoa não binária, por exemplo, com a pessoa assexual, que ela deu-me um exemplo de, tu olhas para uma mulher e sabes que ela é gira, sabes que ela tem um corpo atraente, sabes que realmente é um corpo desejável sexualmente, mas depois quando olhas para ti não faz nada, não te dá ali nenhum clique. Portanto, é isto que uma pessoa assexual sente e fez-me um clique, estás a perceber? É algo deste género. Ou com uma pessoa trans que... E isto já não foi em episódio, acho que já contei aqui em contexto de episódio esta experiência. A primeira conversa com um homem trans, em que eu dizia, e foi ao Isaac, eu sou uma pessoa super preconceituosa, preciso falar contigo, preciso de aprender, porque eu não quero ser, não é este tipo de valores que eu quero levar. Portanto, explica-me o que é uma pessoa trans, o que é que te fazes uma pessoa trans, o que é isto, todo este mundo. E a única pergunta que o Isaac me fez e que me deu um clique foi, o que é que te faz a ti, Francisco, sentir-te homem? Explica-me o que é para ti ser homem sem usares alguma coisa de expressão de género ou daquilo que a sociedade toma como garantido para um homem. E eu disse-lhe simplesmente, não sei. Simplesmente sinto. E ele, exatamente, é isso que eu sinto. Portanto, aquilo que tu sentes é aquilo que eu sinto. Só tive o azar de nascer num corpo que não condiz com aquilo que eu sinto. E são este tipo de cliques que acho que são muito importantes para toda a gente que nos ouve, para toda a gente poder experienciar no dia-a-dia e dar-se a essa abertura. E agora enrolei aqui imenso e expliquei várias coisas que não tinham nada a ver com o clique que tu neste momento me fizeste. Tu neste momento fizeste-me um clique que foi a minha antiga chefe, quando eu trabalhava em treinamento, o nome dela é Maria João. E João tu tomas como um nome masculino. Certo. Tomas por preconceito que é um nome de homem. Certo. E a verdade é que tu estavas a falar, eu estava a pensar nisto e eu pensei, eu todos os dias olho para ela e chamo-lhe de João e não tomo como João sendo o nome de um homem. A João para mim é a João. Exatamente. E tem graça que realmente esta mudança de chip de não associar nomes a género parte muito pela nossa experiência pessoal do dia-a-dia e que realmente vamos mudando esse chip à medida que vamos aprendendo e lidando com pessoas. Portanto, às vezes basta-nos 5 minutos para pensar um bocadinho sobre isto e chegar à conclusão de eu até consigo porque eu faço isto com pessoas que me dizem alguma coisa. Certo. Portanto, a cariz emocional faz com que tu adotes comportamentos sociais aceitáveis e valores reais que só tens que transpor para a generalidade das pessoas. Exatamente. Não seres uma besta para toda a gente. Exato. Eu acho que, pronto, aqui obviamente a empatia, o contacto e o conhecer tem um papel muito grande, que eu acho que é um dos problemas, depois podemos falar um bocadinho disso, se tivermos tempo, se chegarmos aí. Um dos grandes problemas da transfobia geral que existe na sociedade é precisamente das pessoas não conhecerem ou acharem que não conhecem nenhuma pessoa trans no seu dia-a-dia e criarem um conjunto de preconceitos e estereótipos com base naquilo que lhes é dito na comunicação social e pela propaganda anti-pessoas trans que existe por aí. E acabam por não ter essa empatia pelas pessoas até o momento em que as conhecem. Eu até te ia dar dois exemplos
para corresponder um bocadinho ao que tu estás a dizer e desse caso da Maria João, que são, um é os animais de estimação e o outro é o inglês, não é? Nós temos muito este problema no português, porque o nosso português tem muito género, não é? O género binário. Mas em inglês, quando tu dizes friend, tu não sabes o género desta pessoa que é a tua amiga, não é? E então acho que isto é uma coisa muito curiosa, porque tu consegues, nós, então, na por cima em Portugal utilizamos muito o inglês, consegues facilmente dizer friend e a outra pessoa que te está a ouvir, se não souber quem tu estás a falar, não sabe se é um homem, uma mulher ou uma pessoa não binária, mas depois em português, quando usas amigo ou amiga, já estás a carregar com o género e a criar uma percepção que sai de ti, não é? E a outra pessoa já está a criar uma percepção sobre o género desta pessoa que ela nem imagina, nem conhece. E eu acho isto uma coisa muito curiosa e explica também porque é que tantas pessoas não binárias que eu conheço utilizam muito o inglês. Porque o inglês facilita imenso. Já há um imprint na palavra que te canaliza para um determinado género, não é? Sim. E se traduzíssemos à letra friend, podia ser a pessoa amiga, e aí tu já não sabes na mesma qual é. O género. E aí já estás a usar uma linguagem neutra, sem ter que recorrer ao sistema, por exemplo, Eloeli, que é das caricaturas que andam mais a fazer sobre a utilização de yes em fins de palavras para não definir género, não é? E que muitas das vezes fazem essa caricatura e não percebem que, se não aceitam, não concordam, não precisam continuar a ser bestas quadradas. Podem simplesmente adotar um tipo de linguagem neutra que não vá contra, e agora, valores sociais de proteção da língua portuguesa, como se isto valesse de alguma coisa, que era isto que estávamos a falar no off, não é? Porque se a língua portuguesa não evoluísse, nós estávamos a falar latim, e no latim já não tínhamos este problema, porque já havia género neutro. O latim não tinha só 2 géneros. Exatamente. Não, e depois é outra coisa. Eu falei do exemplo dos animais de estimação. Dos animais, sim. Dos animais, que é, pronto, este é muito engraçado, que é tu vais na rua, fazes uma vestinha, é tão bonito, e a pessoa diz-te, não é um menino, é uma menina. E acho isto muito curioso, o respeito que existe com os pronomes dos animais de estimação, este exemplo as pessoas falam muito, e depois, ou seja, tu consegues rapidamente fazer o shift, ok, não é um cão, é uma cadela, não é uma cadela, é um cão, mas depois para as pessoas, não é? Para seres humanos, não há esta compreensão, não é? Porque há um conjunto de estereótipos que tu tens logo, só de olhar, só de ver, só de analisares a roupa, os maneirismos, o nome, o tom e o timbre da voz, e pronto, e crias automaticamente um conjunto pronto, a partir do momento em que ouves uma voz grossa, constróis na tua cabeça um homem, e a partir daí toda a tua linguagem sai no masculino automaticamente. Portanto, é super compreensível que os tais enganos aconteçam, mas eu acho muito curioso quando é com animais de estimação tu rapidamente consegues fazer este shift. E pronto, não, é uma cadela, então vou tratar no feminino, já estou a imaginar uma cadelinha, e se calhar até na nossa cabeça as pessoas já imaginam uma cadelinha com um lacinho e com... Não sei depois qual é o processo mental que as pessoas utilizam para corrigir os pronomes deste animal de estimação. Mas eu sempre achei este exemplo super curioso, precisamente porque isto é tudo na nossa cabeça, não é? É tudo um processo mental de alteração da forma como falamos, aqui neste caso para nos referirmos a animais de estimação. Pronto. É só um exemplo parvo, mas que eu acho que ajuda. Sim, mas que faz todo o sentido e que vai de encontro novamente àquilo que estávamos a dizer, é a empatia e a parte emocional do dono ou da dona ou da pessoa que é dona do animal, de defender com unhas e dentes aquilo que ela acredita e que toma por garantido, não é? Porque se tu chegas e vais dizer, ai que lindo, e a pessoa sabe que é uma cadela, vai defender com unhas e dentes, e é um bocado esta empatia que está a fazer falta no geral da sociedade, não é? Porque estamos a reciclar preconceitos e a usar armas, bastava termos um bocadinho... Lá está, 5 minutinhos para pensar no quão estúpido nós estamos a ser e bestas que estamos a ser para as outras pessoas à volta, e no nosso animal de estimação já não admitimos esse tipo de comportamentos.
Sim, eu também gostava de dizer uma coisa, que eu se calhar podia ter feito este disclaimer, agora já não me esqueci da palavra disclaimer, mas podia ter feito esse disclaimer. Este valor da linguagem, esta importância que a linguagem, que os pronomes têm, também é muito relativo. Ou seja, mesmo para mim, depende muito do contexto, da importância que isto tem ou não. E isto não é igual para todas as pessoas não binárias e para todas as pessoas trans também não será, com certeza. O valor que tem esta troca de pronomes, aliás, eu acho que a grande parte das pessoas não binárias que eu conheço utilizam vários pronomes, ou todos os pronomes, masculinos, femininos, neutros, e não dão uma importância muito grande a isto. Conheço outras pessoas trans e não binárias em que é extremamente importante utilizar para elas o pronome masculino, feminino ou neutro, e portanto isto é na nossa vida, e nas lutas que temos que travar, isto está longe de ser a mais importante e a prioritária. É só o cartão de visita, não é? O início da apresentação num contacto social, coletivo, é o início da conversa, não é? Quando me apresento uma pessoa e ela me diz o seu nome, se eu começo a tratá-la por outro nome, que não... Por exemplo, isto acontece muito no hospital. O Sr. José, toda a vida, foi tratado por Sr. Santos. E agora chego ao hospital e estou a tratá-lo por Sr. José. Ele até pode nem reconhecer que é para ele, não é? Eu costumo dar muito este exemplo. Então nós temos este cuidado de tratar as pessoas pelo nome com que elas querem ser tratadas. E, portanto, se aplica às pessoas cis, também se irá aplicar às pessoas trans. E isto tem uma preocupação muito relativa, tem uma importância muito relativa, e podia ter feito este disclaimer no início, efetivamente, mas pronto. Mas também acho que é importante que muitas pessoas têm curiosidade. Ouve-se tanto falar sobre a linguagem mais neutra, linguagem mais inclusiva, e pronto, depois também tem que se desconstruir um bocadinho da importância que isto efetivamente tem ou não. Sim, eu estava-me a rir porque estavas a falar, e isto agora vai ser assim o episódio inteiro. Tu vais estar a falar e vou-me estar a identificar com alguma coisa. Sorte a nossa, somos os dois. Lá está. Os dois, posso dizer os dois. Pois não sei. Eu costumo utilizar o feminino plural, por exemplo. Principalmente quando estão mulheres. O feminino por... como é que se diz? Está-me a faltar a palavra. Mas, de forma geral, em vez de utilizar o masculino, utilizar o feminino. Aqui é um bocadinho de combate, de tentar, tentar não impor o masculino sempre como o genérico, não é? O plural. O genérico, sim. O plural genérico. Tentar fazer aqui ser um bocadinho mais combativo nesta questão, mas lá está, depende muito da importância, depende muito também das pessoas com que estou a falar. Neste caso, tu utilizas pronomes masculinos, pronto, a nossa língua portuguesa utiliza o masculino no plural, não há de ser grave, eu não me irei ofender obviamente por isso, e acho que não conheço assim nenhuma pessoa que se ofenda, mas não sei, depende muito de como flui o discurso. Eu acho que aqui não há certos nem errados, não é? Compreendo perfeitamente. Isto é quase como aquelas perguntas que às vezes fazem informações em que não há respostas certas à pergunta que foi feita, há argumentos válidos que validam ou não a tua opinião, não é? E agora, por exemplo, lembro-me de um exemplo de uma dessas perguntas que era: uma mulher trans nunca será 100% mulher. E quando fizeram essa pergunta na formação sobre igualdade de género, nós não podíamos tomar uma posição neutra, ou era sim ou era não. E ficávamos todos ali na dúvida e quase como preconceito positivo, fomos todos para o lado do não, a dizer que era mentira essa afirmação. E a pessoa que nos estava a dar a formação só diz assim: então digam-me o que é ser 100% mulher para conseguirem validar a vossa opção. E ao fim de discutirmos que realmente não há uma imagem do que é ser 100% mulher, de repente começaram as pessoas a mudar entre o não e o sim, porque já estavam a ganhar consciência de que, não sabendo definir o que é 100% mulher, porque nem elas próprias se sentem 100% mulher porque não sabem o que isso é, não podem dizer que uma mulher trans é ou não é 100% mulher. Então era um bocado sobre isto, falar no plural em masculino ou feminino,
são ambas válidas se, por exemplo, no início de uma conversa eu te fizer um disclaimer de quando eu disser os dois, somos os dois seres humanos ou as duas pessoas da conversa. E acho que parte um bocadinho pelo o próprio intuito com que a pessoa diz e a vontade, às vezes, de pessoas que fazem de propósito para ferir, não é? A pessoa faz de propósito para ferir, de mostrar que é superior a toda essa linguagem inclusiva, ou simplesmente desconhecimento, que por exemplo é o meu caso, ou uma ingenuidade tremenda, que é também o meu caso, porque se eu disser as duas, não me ofende nada, porque para mim está implícito que são as duas pessoas da conversa. Por exemplo, sim. Portanto, eu normalmente tento fazer isso, ou seja, tudo o que são adjetivos, tudo o que são artigos, tento colocá-los junto a uma palavra neutra. E portanto, diria nós duas, que somos duas pessoas, tento adaptar o português e tento fazer precisamente utilizando esse exemplo que tu disseste. E mais uma vez, isto depende muito do contexto. Mesmo o exemplo que tu deste, a frase que tu deste, eu, obviamente, deixaste esta frase assim, eu não estive nessa formação, nem sei o contexto todo da formação, mas assim caindo num podcast e ouvindo essa frase, eu tendo sempre a refutar e a dizer, não, neste caso, no teu exemplo, uma mulher trans será 100% uma mulher, precisamente pelo contexto político em que vivemos, a forma como as pessoas agarram nas palavras e contextualizam, mas lá está, depende muito do contexto daquilo que nós estamos, daquilo que nós estamos a falar. Nunca diria uma coisa destas a avaliar. Mas sim, eu percebi o contexto. Nunca faria uma afirmação destas no podcast. Para mim, não tem qualquer valor esta frase. Mas no contexto da formação fez todo o sentido, porque nos fez pensar realmente de o que é que temos de padrões e daquilo que queremos defender, não é? E na altura foi esta posição de toda a gente ir para um lado e depois de repente começarem a pensar e mergulharmos neste pensamento holístico do que era a mulher e chegarmos a uma outra conclusão diferente. E foi só mesmo no exemplo de não há respostas certas, há argumentos certos e argumentos que validam ou não a tua opinião. Mas isto tudo para dizer o quê? Estávamos a falar sobre o Sr. José e que se ele nunca foi conhecido, nunca se autoconheceu como José e era o Sr. Santos, nós duas somos profissionais de saúde e é uma das preocupações que nas escolas de saúde nos ensinam sempre o doente é tratado pelo nome que quiser. Portanto, temos que ter a preocupação de lhe perguntar sempre qual é o nome preferencial. E se isto é uma prática, e uma boa prática em saúde, porquê é que não adotamos isto no dia-a-dia como boa prática social de conhecer uma pessoa nova, de chegar à frente e perguntar quais são os pronomes pelo qual eu te posso tratar? E há tanto preconceito ainda nesta pergunta tão básica que se torna uma coisa ridícula. E em conversa com pessoas trans, há pessoas que não têm qualquer pudor de perguntar coisas super íntimas como em que fase a transição é que vão e se fizeram cirurgia, se não fizeram cirurgia, o que é que fizeram, e não há pudor nenhum nesse tipo de perguntas que é tão íntimo. E uma coisa tão básica como quais são os pronomes que eu posso tratar faz imensa confusão à cabeça das pessoas. Porque lá ridículo, está, é a plantinha, isto é a plantinha da propaganda. Pronto, não quero estar a ser esta pessoa, mas vou ser esta pessoa da propaganda da extrema-direita, da propaganda conservadora, da propaganda religiosa fanática, por assim dizer, que existe há muito tempo, não é? Nos anos 80 era forte contra homens gays e agora o que está na moda, por assim dizer, o alvo são pessoas trans, e esta propaganda, estas caricaturas todas que já fomos falando um bocadinho, têm um poder muito grande e têm um poder tão grande que passam a barreira destes grupos conservadores e de extrema-direita para as pessoas que têm pouca informação sobre os temas, que nunca se calhar conheceram pessoas trans e não binárias e que de repente são confrontadas apenas com a caricatura e não com a realidade da pessoa. Portanto, se a única coisa que conhecem sobre pessoas trans ou pessoas não binárias vão ser caricaturas, obviamente que a ideia que vai existir é uma ideia altamente errada e distorcida do que é a nossa vida, não é?
E há um filme, desculpa só fazer aqui, mas faço aqui já esta publicidade, não ganho nada, mas há um filme que é chama-se Disclosure, que fala precisamente, não sei se já viste, se conheces o não filme. Vi, não. Mas é super interessante, é um documentário feito por pessoas trans e são pessoas trans que narram ao longo do documentário e fala sobre como o cinema teve um papel na percepção de vidas e de pessoas trans na opinião pública e que as caricaturas e a ridicularização que existia de pessoas trans no cinema desde sempre, como é que estas reações, estas construções que foram feitas no cinema levaram a imagem e transformaram a imagem das pessoas trans e o que é que criou na sociedade, o que é que isto fez em pessoas que nunca lidaram com pessoas trans terem como percepção quando depois ouvem qualquer coisa sobre pessoas trans. Pá, e eu acho que o documentário está fantástico, faz também um paralelismo com o racismo, com a questão do blackface, por exemplo, e do cinema como um instrumento de propagação de racismo e do blackface, pronto, por aí fora. Faz ali um paralelismo e acho que é um documentário muito interessante para quem quer aprender um bocadinho mais sobre o tema e para quem gosta de cinema, então acho que é muito interessante. E claro, não deixa de ser um filme americano, não é? Um documentário americano, depois também ter isso em conta, basicamente. Fica aqui a dica para quem nos está a ouvir para ver, e eu também hei de procurar. Sabes em que plataforma? Publicidades à parte, ninguém nos paga para nada. Netflix. Na Netflix? Okay. Na Netflix, sim, é mesmo na Disclosure Netflix. Da Netflix. Acho que é tipo 2019, acho eu, que é o documentário, já não tenho bem certeza. Mas é muito bom. Aparece a Laverne Cox, acho que é assim que se chama, uma atriz dos Estados Unidos, trans, que fez parte da série Orange is the New Black. E ela aparece bastante nesse documentário. Nesse documentário. Eu gosto muito dela. É uma atriz que particularmente gosto. E esse documentário acho que está muito bem feito e ajuda-me a perceber aqui algumas destas nuances e, por exemplo, a perceber a questão que se falou muito este ano do transfake. Acho que faz ali um bom paralelismo, dá ali umas luzinhas sobre esse tema e quem tiver curiosidade acho que é um bom sítio para sítio para se instruir. Exatamente. Jô, yes. Agora coisas mais técnicas, mais como é que se pode dizer? Eu estou completamente queimado hoje, juro-te. Tu estavas a dizer que estavas cansada e eu estava tipo, nem sei como dizer que também estou completamente derriadinha. Mas agora uma contextualização mais do não binarismo. Vamos falar um bocadinho sobre o que é ser não binário, o que é estar debaixo da alçada do chapéu de chuva, se pudermos dizer assim, da comunidade trans, e como é viver, nascer e crescer uma pessoa não binária. Okay. É uma constante, há vários espectros de pessoas não binárias, géneros fluidos. Explica-nos um bocadinho todo este espectro, não é? Porque não é uma coisa taxativa de ou é ou não é. É um bocadinho mais vago que isto, não é? Sim e não. Ou seja, eu dou bastantes formações e sessões de sensibilização para profissionais de saúde e profissionais de saúde, como nós sabemos, gostam de coisas muito objetivas, muito sim sopas. Portanto, eu tento também arranjar alguns conceitos objetivos para dar às pessoas. Mas tenho que sempre fazer o disclaimer de que isto não deixa de ser... tem aqui duas nuances, que é a minha percepção pessoal, não é? Porque de facto sou uma pessoa não binária e tenho a minha percepção do que é ser não binarismo, porque é a minha vida, é aquilo que eu sinto. E depois já também a versão comunitária, não é? Aquilo que é mais consensual entre as associações e entre as comunidades científicas também, e que não estão necessariamente em desacordo. A minha visão pessoal e esta visão comunitária não está em desacordo, mas pronto, acabam por ser coisas diferentes. Portanto, para mim, a minha experiência enquanto pessoa não binária foi sempre eu não me inserir nem me ver, nem me sentir como homem. Como mulher também, apesar de sempre ter tido melhores relações e mais amigas e melhores relações com mulheres,
também não me via exatamente como uma mulher, então encontrava-me aqui num vazio, num desconforto, e achava só que era um rapaz estranho, um rapaz diferente, um rapaz que não é como os outros. E isto E sentiste demorou desde sempre? desde sempre, só que eu não conhecia pessoas trans, não conhecia a expressão trans, não sabia sequer o que é que eram pessoas trans, o conceito de pessoas trans, muito menos de pessoas não binárias. E este conceito só veio muito mais tarde na minha vida, aos 24, 23 anos, e apesar de eu sempre ter tido esta percepção, eu nunca tive o contacto com isto, não é? Portanto, eu não tinha palavras para explicar e para poder afirmar-me, porque de facto não conhecia. Agora, o meu sentimento nunca mudou, sempre foi assim, e depois tenho até algumas histórias, se tivermos tempo posso contar uma ou outra, o que é que isto se traduzia no meu dia-a-dia. E portanto, uma pessoa não binária, o não binarismo existe desde sempre, há vários relatos em várias comunidades pelo mundo inteiro, de vários países, de várias épocas e tempos, e comunidades que nunca se cruzaram, nem no mesmo tempo, nem na mesma região geográfica, e que têm várias expressões, vários rótulos diferentes, mas que acabam por ser, de certa forma, acabam por ser todas o mesmo, e por estarem todas por baixo do mesmo chapéu do não-binarismo, que basicamente são pessoas que não são nem do género feminino, não são mulheres, nem pessoas do género masculino, não são homens. E que depois a forma como se expressam, como se identificam, pode ter características de ambos, de nenhuns, fluir, como tu estavas a dizer, e todos estes rótulos e identidades que existem acabam todos por cair, de certa forma, no guarda-chuva não binário ou no guarda-chuva trans. Pronto, mais uma vez, depois isto tem uma visão assim mais objetiva e mais científica, mas depois também tem a percepção pessoal de que as pessoas acabam por utilizar o rótulo ou o termo que mais sentido lhes faz, não é? E portanto, claro, eu uso o rótulo pessoa não binária, porque é aquilo que eu acho que neste momento me faz mais sentido e que eu consigo efetivamente exprimir aquilo que sinto através deste rótulo. Mas se calhar uma pessoa, por exemplo, no Canadá existem muitas pessoas que não utilizam se calhar o rótulo não binário e preferem utilizar o two-spirit. Aqui depois também há uma ligação muito cultural, muito familiar, muito dos povos originários do Canadá, não é? Aqui também tem um contexto cultural, não só de identificação de género. E pronto, ou seja, os guarda-chuvas são mais ou menos os mesmos, por assim dizer. Depois as pessoas acabam por utilizar rótulos que mais conforto lhes dá. Eu penso que uma experiência, uma pessoa não binária será isto, será uma pessoa que dentro destas caixinhas binárias que nós temos de ser homem, ser mulher, não se encaixa em nenhuma delas, encaixa-se numa outra caixa, ou está umas vezes dentro de uma, outras vezes de outra, tem uma perninha numa, uma perninha noutra, isto tentando aqui simplificar. Uma das coisas que estamos aqui a falar é das que me dá mais, não sei dizer qual é a palavra em si, mas que me faz mais espécie quando falo sobre pessoas não binárias nas escolas e assim, porque eu acho que estamos a adotar preconceitos para justificar alguma coisa. Porque eu acho que o próprio binarismo ou o não binarismo parte de um preconceito que, fora aquilo que as pessoas em si sentem, não é? Porque se tu me dizes que se te sentes uma pessoa não binária, por mim está tudo bem, mas depois há um preconceito que temos que ter por base, pelo menos na parte da visibilidade que há nos mídia e no conteúdo que é feito sobre não binarismo, que passa pela expressão de género. E acho que a expressão de género é uma coisa tão atroz de explicar e dá-me tanto nervo tentar explicar o que é uma expressão de género, porque a expressão de género, não sei, e queria falar contigo sobre isto, não deixa de ser um preconceito. Porque o porquê que uma pessoa que veste uma saia só está apta a vestir uma saia, uma pessoa não binária ou uma mulher, ou eu tentar explicar que se tu te sentes bem numa saia, podes vestir uma saia, e depois tenho que explicar
adolescentes o que é isto da expressão de género. E eu próprio não sei o que é isto da expressão de género, porque para mim não deixa de ser um grandíssimo preconceito. Sim, sim. Ou seja, a expressão de género, enquanto característica, será a forma como nós manifestamos a nossa identidade, não é? E só por isto já pode ter aqui algumas questões problemáticas, e eu acho que muito até dos movimentos TERFs, não é? Os Trans Exclusionary Radical Feminists, feministas que excluem pessoas trans, muitas vezes pegam por aqui também, e eu confesso que nem sempre sou a pessoa mais letrada para conseguir pôr por palavras isto que este debate, não é? Não tenho propriamente, a minha formação é médica, não tenho propriamente uma ótima formação em literatura para poder citar, para poder desconstruir aqui alguns destes preconceitos. Efetivamente, há muitas pessoas que rejeitam estes preconceitos, os tais papéis de género, não é? E depois há esta confusão de, então, se eu rejeito os papéis de género, por exemplo, os papéis de género masculinos, isso faz de mim uma pessoa não homem. E entra-se neste debate. Então, e depois com a questão das crianças as coisas ainda ficam mais complicadas. Eu acho que no fim do dia, o que importa, a meu ver, são as pessoas. E lá está, é conhecer ou não efetivamente as pessoas com quem estamos a falar. Eu conheço várias pessoas não binárias com expressões muito masculinas ou muito femininas. Ou seja, todas as pessoas binárias que conheço não têm todas uma expressão andrógena ou uma mistura de características de papéis de género, de uma saia e uma gravata. E é aqui que eu acho que entra a diferença. Uma mulher pode rejeitar totalmente os papéis de género que a sociedade impõe sobre si. E isso não faz de si menos mulher. Faz de si uma pessoa que não aceita, que para si não é confortável esses papéis que lhes são impostos, não é? Seja, sei lá, na sociedade conservadora em que vivemos, o papel da mulher como cuidadora do lar, ou antigamente que tinham que usar saias, não podiam usar calças. Portanto, não é a rejeição desses estereótipos que faz de uma pessoa mulher, homem, não é? E isso diz respeito precisamente à expressão que uma pessoa tem, seja por opção, seja por obrigação, seja porque é natural. Diz respeito aos papéis de género sociais que são colocados. Não diz respeito, a meu ver, à identidade da pessoa, porque lá está, mais uma vez, e tu citaste o Isaac, é o que eu sinto, é a minha experiência vivida desde sempre. E agora vou dar o exemplo concreto de quando era criança. O meu problema nunca foi jogar à bola, vestir calças, não vestir vestidos, não maquilhar, não brincar com bonecas ou não. Esses tais papéis de género, essas tais características que estão ligadas à expressão também, à expressão de género, nunca foi nada disso a questão da minha identidade. A questão da minha identidade era, por exemplo, quando o professor dizia assim, professor de Educação Física, por exemplo, meninos para um lado, meninas para o outro. O processo mental que vinha na minha cabeça era, espera lá, as pessoas olham para ti como menino. Tu tens que ir para o grupo dos meninos, não podes ir para o grupo das meninas porque tu não és do grupo das meninas. E isto sempre foi um processo ativo. Enquanto que, por exemplo, outras pessoas, cis, com quem eu já vou falando, e mesmo pessoas trans, em que divisão meninos para um lado, meninas para o outro, automaticamente sabiam para onde ir, porque encaixavam-se na palavra menino, na palavra menina. Na minha cabeça, a minha cabeça nunca soube para onde é que automaticamente tinha que ir. Ela ia para aquele local, para o grupo dos meninos, porque era assim que as outras pessoas exigiam que eu me comportasse. Eu tinha que ir para o grupo dos meninos. Eu era visto, olhado como um menino. Mas não era isso que na minha cabeça passava. Isto foi eu lembro-me, agora olhando em retrospectiva, eu lembro-me que sempre foi assim. E, por exemplo, depois na adolescência, mais tarde, outra das histórias que eu costumo contar era no acampamento, no festival que nós fomos, que eu ia com o meu grupo de amigos, íamos ao Sudoeste, e havia a divisão depois de tarefas de lavar a louça.
E eu lembro-me que houve um ano que nós dividimos. Os meninos lavavam um dia, no dia a seguir eram as meninas, os grupos acabaram por ficar assim e íamos alternando. E lembro-me de uma vez, de uma amiga minha, de quem gosto muito, que é maquilhadora, e tem-me dado umas dicas muito fixe, que chegou e disse: moços, hoje é a vossa vez de lavar a louça. E a primeira coisa que surgiu na minha cabeça foi: hoje são eles a lavar a louça. São eles. Exato. Eu não estava nesse grupo. Automaticamente excluíste do grupo. Automaticamente, e depois eu contei isto ao meu irmão e o meu irmão fez uma piada muito engraçada. Pois, tu não queres lavar a louça, não és tu, não vais nas meninas, não vais nos meninos, tu não lavas a louça. Mas não, eu mas mentalmente só pensei, lixou-se que lavou todos os dias. Por acaso acho que até acabava por lavar bem aleatoriamente, ia em qualquer grupo. Mas é isso, eu nunca me senti um rapaz. Eu nunca, quando se fala dos homens e se falava dos rapazes, nunca era um processo automático de eu achar que eu era um desses. Só muito mais tarde é que eu percebi que isto tinha nome, percebes? E ao ouvir outras pessoas não binárias, obviamente, e comunicar, e perceber, e falar, é que eu percebi, ok, pronto. Obviamente que a experiência não binária não é só esta. Depois há aqui outras coisas que são chamadas a euforia de género, a disforia de género, que são sentimentos, às vezes sintomas reais que existem. E que aí isso já é outra nuance da experiência de ser pessoa trans não binária, que não é transversal a todas as pessoas trans e não binárias, mas é outra camada daquilo que estamos a falar. Mas esta experiência, estes casos, estas histórias que eu tinha quando era criança, quando era mais jovem, são traduções exatamente disto que nós estamos a falar. E isto não tinha a ver com expressão, não tinha a ver com papéis de género, tinha a ver precisamente com a minha identidade, com como eu me percepcionava. Estou a perceber perfeitamente, porque lá está, a sociedade exige de nós que nos encaixemos num dos dois papéis, porque estamos numa sociedade binária, não é? E às vezes não é tão chapa 5 de a cabeça está ligada à tua genitália ou à roupa que tu vestes. Não é assim tão chapa 5, não é? É tudo muito mais vago e é tudo uma questão daquilo que percepcionamos fora o que o corpo mostra ou com aquilo que nasceste. Sim. Isto obviamente sem querer dizer que é totalmente independente e que as características sexuais de uma pessoa são 100% independentes e que não têm relação, né? Nós sabemos, nem que seja estatisticamente, que há distribuições normais e que há uma maioria da população que de facto é assim, mas o que nós estamos a falar é que existem pessoas, grupos de pessoas em que não é assim. E não é assim, e elas são muitas, são milhões, estão dispersas pelo mundo. Há relatos e a experiência e os relatos são comuns, são parecidos e as pessoas não combinaram entre si. Não é uma moda, não é uma qual é a expressão que usam? Moda, uma influência. Não, é literalmente a forma como as pessoas se percepcionam e esta diversidade ser comum e nós arranjarmos um termo para podermos falar sobre isto, usarmos expressões para podermos falar sobre isto, para podermos explorarmos e para, no caso de existirem dúvidas e de pessoas de facto que questionam a sua identidade e que não percebem, que não sabem, poderem perceber de facto se isto é a sua experiência ou não. Depois também é uma questão, não é? Há pessoas que de facto, de repente, mas eu sou uma mulher, então tenho que ter este papel, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, mas eu não me identifico com isto, eu não acho que isto faça parte da minha personalidade. Significa que não sou mulher? Se calhar não, mas se calhar sim. Então se calhar é bom uma orientação ou conseguires falar sobre isto para poderes perceber efetivamente se essa tua experiência é aquilo que é mesmo uma experiência de uma pessoa não binária ou não, ou de uma pessoa trans ou não. E eu acho que é super importante falar sobre isto e ter armas e ter conhecimento e informação sobre isto precisamente para uma pessoa poder autoconhecer-se, não é? Eu acho que ficava a noite inteira aqui à conversa. É porque tu estás a falar e de repente surgem-me tantas dúvidas e tanta coisa que eu quero saber que realmente é importante. E agora como profissional de saúde, por exemplo, estava simplesmente a ouvir-te a falar e a pensar. E na parte anatómica, por exemplo, e tu dás formação a profissionais de saúde, portanto não há ninguém melhor para perguntar que não a ti, e eu como enfermeiro. Aparece-me uma pessoa não binária
à frente. Uhum. Como é que eu posso abordar a situação dela de doença, não querendo ser uma besta Invasivo. quadrada e sem ser invasivo, mas perguntar-lhe, porque é assim, trabalhamos em saúde, sabemos que há diferenças Certo. anatómicas de pessoa para pessoa. Se a pessoa nem souber, até pode haver muito mais alterações da fisiopatologia dela, não é? Por exemplo, se fosse uma pessoa intersexo e nem sequer saber, porque há pessoas que só descobrem que são intersexo se calhar aos 40 anos. Sim, sim. Mas fora isto, como é que eu abordo a situação, por exemplo, de uma pessoa não binária que me pede uma consulta de saúde, sei lá, por exemplo, se me pede para ginecologia, pode não ser uma coisa assim direcionada, imagina, a pessoa simplesmente precisa de ajuda, está com Certo. uma infecção urinária. Ok, pronto. Como Essa é que eu, de uma maneira não invasiva, posso chegar e perguntar-lhe para onde é que eu vou remeter, não é? Se vou para Certo. um urologista ou para um ginecologista, por exemplo. Certo. Ok, então, há aqui várias nuances nesta questão que eu acho extremamente pertinente e lá está, são as minhas sessões de sensibilização é precisamente sobre este tema. Eu acho que, por exemplo, agora uma das coisas que se discute é a retirada do marcador de cartão de cidadão para algumas pessoas, do M e do F. Nós sabemos que à nascença, ou na primeira ecografia que se faz, na primeira ou na segunda, acho que é na morfológica que é na segunda. É na morfológica, no segundo É na trimestre. morfológica, exatamente, é na segunda. Que nós olhamos, vemos se tem lá uma coisinha, se não tem a coisinha F, se tem a coisinha M. Ou outras crianças já à nascença, não é? E damos o M e o F. E nós sabemos depois que isto, a partir deste M e deste F, constrói-se o papel de homem e constrói-se o papel de mulher, não é? Sobre a pessoa. E o que estamos aqui a falar é precisamente pessoas em que isto não é verdade, seja porque são pessoas intersexo e as características são diversas, as características sexuais são diversas, seja cromossomas, sejam hormonas, seja as próprias características sexuais, seja por pessoas trans e em que a parte biológica, por assim dizer, está num sentido e a sua identificação é no outro, ou noutro. E, portanto, como é que nós, numa situação clínica, vamos... Portanto, não podemos ignorar aqui algumas destas características, mas temos que respeitar a pessoa. Mais uma vez, depende do contexto e depende do caso, sempre. Temos que ter consciência que, por exemplo, nesta lei que eu estava a falar, o cartão de cidadão serve para a pessoa apresentar-se, identificar-se e, portanto, a meu ver, não faz sentido, e agora, no meu caso pessoal, eu ter lá um marcador que não corresponde ao meu género. Aquilo que lá está é o marcador de sexo do cartão de cidadão, mas na verdade o que aquilo traduz é o meu género. E, portanto, eu quero que o meu género no cartão de cidadão ou esteja em conformidade com o meu género não binário ou que não esteja de todo. Depois, já acho ao mesmo tempo que nos centros de saúde, nas pessoas assistentes que seguem as pessoas, neste caso trans, em consultas, devem ter acesso à listagem, por exemplo, das características sexuais ou da terapêutica que fazem, seja a nível hormonal, seja procedimentos cirúrgicos que fazem. Eu acho que essa informação deve ser acessível às pessoas, porque às pessoas médicas que acompanham e de enfermagem, de clínicas de saúde de forma geral, porque são informações essenciais. Agora, há aqui um problema que é como é que nós acedemos a estas informações. Porque muitas das vezes o que acontece é que as pessoas não têm este tato, não questionam aquilo que tu me questionaste e depois não sabem muito bem lidar com pessoas trans. Isto até é um bocadinho a minha tese e o meu trabalho, que foi perceber o impacto da discriminação e de facto se esta discriminação existia no SNS, e eu falei com várias pessoas trans e concluí que sim, que de facto é uma prática muito comum, e depois as pessoas retraem-se. As próprias pessoas trans retraem-se e afastam-se dos cuidados de saúde para não sofrer situações de discriminação e transfobia. E isto não é o que nós queremos, porque senão depois temos situações graves em que as pessoas precisam ter cuidados de saúde e não acedem aos cuidados de saúde. Eu acho que numa situação tem de haver, depende muito do contexto, mais uma vez, tem de haver uma primeira abordagem e o fortalecimento da relação utente pessoa médica, pessoa profissional de saúde. Isto, ou seja, a primeira pergunta nunca vai ser então o que é que tem dentro das calças, né? Não pode ser assim, não pode começar por aí.
no decorrer da história, nós temos que perceber se efetivamente é importante sabermos se a pessoa tem um pénis, uma vulva, ou de outra forma, não é? Ou se está de outra forma, nós temos que saber questionar, porque isso efetivamente pode ser importante para a abordagem. Não acho que isto, por exemplo, esta conversa que estamos aqui a ter, não é pertinente para um contexto social. No contexto social, ninguém tem nada a ver com os genitais de ninguém. No contexto médico, claro, pode ter. Então, o que eu acho é que nós temos que ter uma postura muito assertiva e objetiva a falar sobre os temas. E, por outro lado, perceber se estes temas causam desconforto noutra pessoa. Se causam desconforto, nós vamos ter que arranjar uma alternativa para perguntar de outra forma, ou para perguntar rápido e passar à frente, ou para, se não for prioritário, perguntar numa segunda consulta ou numa terceira consulta. E acho que esta parte depende sempre do contexto da pessoa que temos à frente. E agora, dando um exemplo concreto do que estamos aqui a falar, e peço desculpa, já falei imenso, liguei aqui o turbo e falei de muita coisa. Mas falando aqui de um exemplo concreto, o rastreio do cancro do colo do útero. Quem é que tem cancro do colo do útero? Quem tem colo do útero. São mulheres que têm cancro do colo do útero? Sim e não. Há muitas mulheres que têm cancro no colo do útero, há outras mulheres que não têm cancro no colo do útero. As mulheres que não têm colo do útero não terão cancro do colo do útero, certo? Exato. Da mesma forma, pessoas não binárias e homens que tenham colo do útero poderão ter cancro do colo do útero, portanto têm que ser rastreadas. Se nós temos a nossa consulta, chega, por exemplo, falando na consulta de cuidados de saúde primários, seja enfermagem, seja de medicina, temos uma pessoa trans, que nós percebemos que será um homem trans, uma pessoa não binária. Achamos que terá o colo do útero. Esta pessoa tem que ser rastreada. Da mesma forma que uma mulher cis com o colo do útero vai ser rastreada. E, portanto, se uma mulher cis que sofreu uma esterectomia, um procedimento, e já não tem o colo do útero, por exemplo, não é submetida ao rastreio, nós temos que saber que este procedimento aconteceu para não a submetermos ao rastreio, certo? Se não tem, claro, uma mulher cis não tem, não vamos rastrear aquilo que não tem, para rastrear. Esta conversa e também da mesma forma violenta, que não sabes as condições em que foi feita a esterectomia e pode estar a causar dano simplesmente por perguntar. Exatamente. Não é? Portanto, em termos de sensibilidade, é exatamente o mesmo nível de sensibilidade que tens que ter. É a mesma sensibilidade, só tendo a noção que, no caso de pessoas trans, pode haver uma variante, que é o caso da disforia. E efetivamente há muitas pessoas trans que têm muita disforia de género, e esta disforia, este desconforto, pode ser uma barreira grande à realização do exame e ao questionamento sobre o exame. Portanto, temos que ter a noção desta nuance. Portanto, isto só vamos ter noção quando acontece na prática, quando conhecemos as pessoas. Há muitas pessoas trans que para elas isto não faz problema nenhum, falar sobre isto, falar sobre a sua saúde física e os seus órgãos sexuais e os seus órgãos, a sua anatomia. Há outras que faz muita confusão e nós só vamos ter esta noção conhecendo a pessoa e tendo uma boa relação profissional utente. Portanto, eu não tenho uma resposta simples e demorei para aí 10 minutos a responder esta pergunta super pertinente que tu fizeste, mas é um bocadinho por aqui. É sempre o tacto, o bom senso, a informação e saber que as pessoas são todas diferentes, assim como as pessoas cis são todas diferentes, as mulheres cis no rastreio da mama são todas diferentes, porque há umas que vão ter uma mama maior, uma mama mais pequena, outras que não vão ter mama de todo, e portanto a forma como abordamos o rastreio da mama é diferente. Nas pessoas trans é a mesma coisa. Quem tem mama vai ter uma reação diferente de quem não tem mama. Quem a mama não é o objetivo é tirar a mama, bem, por aí fora, ou construir uma mama. E portanto estas nuances, estas formas de saber lidar, nós temos que, profissionais de saúde, ligar o nosso botãozinho da vária diversidade que existe na população e perceber que se ajustamos para uns casos a nossa linguagem, não é? Se para crianças falamos de uma forma, com adultos falamos de outra, com pessoas mais idosas falamos de outra, então temos que fazer o mesmo com outras características que vão implicar a nossa relação com a pessoa que temos à nossa frente. Claro, e faz todo sentido. A única coisa que eu ainda não
consigo, depois desta conversa, Certo. atingir é como é que, por exemplo, combatemos esse tipo de comportamentos mais invasivos, não é? Porque estávamos a falar de uma coisa tão bonita que quem segue o ramo da saúde sabe que consultas, relação empática, relação de confiança com o doente é das melhores coisas que tu podes ter quando és profissional de saúde, mas, por exemplo, numa situação de urgência, como é que vamos arranjar método para lidar com uma situação de urgência em que está tudo à flor da pele, estás com o nível de stress no máximo e queres abordar uma situação rápida, urgente, percebes? Quanto mais afunilas as situações, mais complicado é de termos ferramentas para lidar com isso. Em que numa urgência não tens quase tempo para criar essa ligação e essa relação empática. Sem dúvida. Olha, tenho aqui algumas dicas que dou. Uma é a primeira, já falámos, que é chegar ao pé da pessoa e dizer: olá, o meu nome é Jô, como é que se chama? Pronto, primeira coisa, a pessoa diz-me o nome, a partir de agora trato-lo por aquele nome. E isto aqui já vai facilitar muito do meu trabalho. Exame objetivo. O exame objetivo, numa situação de urgência, pelo menos no ABCDE, os genitais não vêm nas primeiras coisas. Portanto, essa parte é um bocado irrelevante nos ABCDEs. Pode ser relevante em algumas situações. Mas calma. Eu não estou a pô-la na porta dos diretos de emergência. Estou a pôr numa situação de urgência. A pessoa chega e tens 10 minutos, porque tens a urgência com 100 pessoas para atender, todas com pulseira amarela, tudo com dores de cabeça, constipações, e aparece uma pessoa à frente e tu queres lidar com ela. Como é que abordas, não é? Porque a sensibilidade tem que ser a mesma para todas as 100 pessoas. Sim. Mas conseguimos perceber à partida que temos uma pessoa não binária à frente. Mas é isso. Imagina, o que é que eu acho pertinente aqui nesta situação? Portanto, ela vem às urgências, vem por um motivo. A primeira parte é a apresentação. Portanto, aquela parte da apresentação que eu te disse, eu acho que é transversal. Eu faço isso com qualquer pessoa, seja de que idade for, seja... Por exemplo, uma das coisas é a chamada. Às vezes, para chamar, não temos senhas, não vem a senha. Vem pelos nomes. Uma das coisas que eu faço é normalmente, tento chamar pelos apelidos. Faço, tipo, imagina, no meu caso, faço J. Correia Rodrigues. J. Correia Rodrigues. Faço sempre... costumo fazer assim, de uma forma genérica. Sei que, de certeza, algumas pessoas estão a ouvir e dizer isso não dá, porque depois as pessoas não sabem que são elas, não sei o quê. Eu nunca tive problemas e tem resultado sempre. Mas, ao mesmo tempo, até é bom para o RGPD. Porque falamos tanto em RGPD e a maior parte das vezes estamos a dizer o nome das pessoas alto e em voz alta para toda a gente ouvir na sala de espera, não é? Pronto, eu faço assim. Se alguém tiver uma sugestão melhor, depois pode enviar que eu, ou alguma crítica, eu obviamente aceito críticas e aceito ajustes, até porque nós queremos aprender e fazer melhor. E depois, depende, se vem por uma pneumonia, não, ou seja, o tratamento vai ser igual, não me vai fazer diferença nenhuma o género dela. Onde é que isto depois às vezes já é um bocado problemático? Tem muito a ver com, por exemplo, um ataque, um infarto. Nós tendemos a ter uma percepção diferente numa dor no peito de um homem de 50 anos de uma mulher de 50 anos, não é? Sim. Eu acho pois que é mais nestas situações, estás a perceber? É mais nestas situações que realmente o género, por assim dizer, faz diferença e que tu tens que realmente canalizar a tua avaliação e a tomada de decisão consoante o género, numa situação dessas. Sim. O infarto é um bom exemplo. O infarto, pronto, tem esta... Eu acho que depois na prática acaba sempre por fazer um ECG, penso eu. Na dor, não é? Na dor torácica, os primeiros 10 minutos já ser sempre um ECG e pronto. Agora já estamos aqui a entrar em pormenores que não interessa a muita gente. Sim, ninguém vai perceber nada disto, é só linguagens médicas. Mas, ou seja, nós vamos ter sempre vieses, mesmo os próprios estudos que dividem as pessoas por sexo e por género, muitos deles têm vieses, ou consideram só o sexo, ou consideraram só o género, ou consideraram os dois, e portanto não tenho uma resposta assim muito, muito simples e bonita para te dar, para dizer que não, fazes assim quando é que uma pessoa não binária, quando não é. Eu acho que se a dúvida surge, imaginando neste exemplo do infarto, tens à tua frente uma pessoa não binária, e não sabes se será de ter características sexuais masculinas ou femininas, pronto, então se não sabes, precisas de saber, pergunta-se. Eu perguntaria. Olha, desculpe, biologicamente, tem alguma ideia dos seus cromossomas? Tem alguma ideia dos seus níveis hormonais, características sexuais? Desculpa a invasão
destas perguntas, mas efetivamente aqui para a minha abordagem é importante saber, vou-te dizer, se isto acontece, se isto vai acontecer com outras pessoas, duvido. Se isto acontece, quando eu vou ao hospital, se isto alguma vez aconteceu, não. Olham para mim, sei que olham para a minha expressão de género, assumem como homem, pronto, e tá. Que me deixa extremamente desconfortável, deixa. Pronto, é nisto que estamos a falar, é no desconforto. São nas microagressões, são nas macroagressões. Andamos há uma hora a falar de vários temas, mas a base de como e como se deve fazer é sempre a mesma, é sempre na base da empatia, não é? Não é o que se diz muitas vezes, é a maneira como se diz e como abordamos o outro na própria situação, não é? As pessoas que estão a ouvir, eu acho que o que podem levar daqui é que uma pessoa não binária, uma pessoa trans, nestes contextos, normalmente está desconfortável. Porque já passou por uma chamada no 112, já passou por uma administração e quando chegou, ou noutros contextos, fora do contexto de saúde, já saiu de casa, já apanhou o metro, já ouviu comentários, que são coisas frequentes que acontecem. Portanto, na nossa interação, tentar ser o menos negativa possível e o mais empática possível. Eu acho que é isto que se quer em qualquer relação que se tenha, mas pronto, saber que isto acontece. Ainda ontem fui aos cuidados de saúde, dead naming acontece, até porque eu não consigo alterar ainda os documentos, o cartão de cidadão, portanto o dead naming é constante, o tratamento por pronomes e por palavras masculinas, para mim é o que me custa mais, por exemplo, a palavra homem, senhor, menino, são coisas que me incomodam. Mas são coisas que as pessoas fazem naturalmente, não por maldade, por tudo aquilo que já tivemos a falar, mas pronto, mas nada disso, ou seja, a não intenção de maldade destas pessoas não invalida o dano que me causa e o desconforto que me causa cada vez que vou, por exemplo, a uma consulta, pronto, é o dia-a-dia. E pronto, e por isso é que nós tentamos fazer sensibilização e falar sobre isto, e porque isto são vidas reais e as pessoas, de facto, nós não queremos, eu acho que a generalidade das pessoas não quer que ninguém se sinta mal, não é? Pronto, e agora estavas a tocar-te num ponto que até não ia perguntar, porque não tenho esse direito nem nada, não quero falar em dead naming nem nada, mas Jo é o teu nome mesmo. É o meu nome, sim. Okay. Jo é o meu nome. Fiquei sempre na dúvida se seria diminutivo de algum nome que te identificasses ou se era mesmo o teu nome. É o meu Jo nome. É mesmo. Só mas não é chips o meu nome. não. Chips não. Chips é porque eu gosto muito de batatas fritas. Pronto, eu ia perguntar isso dos chips, era das batatas. Literalmente. Mas o Jo só não é o meu nome legal ainda porque estamos à espera que seja aprovado no Parlamento. Penso que será agora dia 3 de janeiro a votação final, que vamos ver o que é que vai sair dali, mas pronto, uma das coisas seria pessoas não binárias, intersexo, de poderem escolher o nome independentemente do marcador de género, porque não é? Nós em Portugal, o nome tem que ser na lista do M, tem que ser dos nomes aprovados. Os nomes, exatamente, e o F dos nomes da lista. E o nome Jo, por exemplo, não existe em nenhuma das listas, em primeiro lugar. Existe Jó na lista feminina. E a meu ver não faz sentido mudar de uma mentira para outra, não é? E o que eu queria era mudar o meu nome, efetivamente, ter o meu nome oficial, que é assim como as pessoas me tratam, por Jo, e retirar o marcador que não corresponde à minha realidade. Pronto, isso vamos ver como é que vai ser agora dia 3 de janeiro, e depois acho que o Presidente tem que decidir aprovar e ver se dentro das passas o Governo não cai, o Parlamento não cai, e depois vai tudo à vida. Vamos lá ver. Pronto. E pronuncia-se mesmo Jo, como se tivesse aquele chapéuzinho a ser circunflexo. Exatamente. Algumas pessoas dizem Joe, tipo assim mais British, mais Joe. Pois, eu quando falava com o Diogo e que falávamos da tua pessoa, estávamos sempre na dúvida se era Ju, se era Jo, se era Jó. É entre Joe e Joe. Depende muito de quem está a falar. É muito... Mas pronto, eu normalmente digo Joe. E para quem está a ouvir é Joe, pode ser Joe, mas sem o E no fim. É mesmo J-O. J-O, sim. Isso é J-O. E sem chapéuzinho. Sem chapéuzinho, sem nada. Só J-O. Ok. Pronto.
é um pormenor importante, não é? Porque Sim, não deixa de ser um nome. quem lê, a maior parte das pessoas não lidam contigo verbalmente, não é? Vêm nas redes sociais. Sim. E é importante saber como é que te identifica, o nome que te identifica, porque se um dia te visse na rua e dissesse, Ju, tu não ias olhar. Provavelmente eu ia pensar, não ia olha olhar, que mal criada, que pessoa mal criada. Sim. A mania que é vedeta da rede social, de certeza. E este tem que me chamar mesmo, porque com a minha miopia não tinha a ver, de certeza. De certeza. Bem, já temos aqui 1 hora e muito de conversa, mas ainda há muita coisa que eu quero saber. Boa. Portanto, este episódio vai ficar longo. Estás à vontade. Uma parte que não quer saber de ti, mas quer que encarnes outra pessoa não binária que não tu, Ok. para falarmos sobre isto. Sexualidade. Primeiro que tudo, antes da sexualidade, tu falaste de uma coisa muito importante no início da conversa, que era os nomes, as letras, os conceitos, e esta é das maiores discussões que eu tenho quando tento defender, quando defendo a sigla LGBTQIAPN, quando defendo o crescimento quase em termos de algoritmo da sigla, e eu defendo muito a necessidade de criar mais letras, de dar visibilidade, de criar conceitos, e queria saber um bocadinho a tua opinião. É importante haver esta categorização, esta criação de letras e de padrões, e faz sentido para que realmente pessoas que não sabem, como tu referiste, que não sabias em que é que te encaixavas, porque não havia visibilidade, não havia nomes para dar às coisas, não havia um conceito que definisse como uma pessoa não binária, e a partir desse momento sentiste que realmente já pertencias a alguma coisa, que já te fez luz na cabeça. Achas que é importante esta criação de conceitos? Sim, não. O primeiro, obviamente que sim, porque pelo que tu disseste, né? É que nem nas respostas tu és binário. Por acaso, neste caso, sim, não, até foi binário, foi só sim já e é não. várias, pois, mas é que já é várias vezes sim e não, é sempre o ninho. Porque, imagina, esta questão dos rótulos e das siglas e da linguagem, eu volto ao mesmo, não é? A mim, eu tenho alguma dificuldade em gastar algum tempo com isto. E, obviamente, aqui é diferente, nós estamos a falar, não é? Há abertura para nós falarmos sobre isto, mas, sei lá, faz muita confusão chamarem-nos à televisão para perguntar sobre linguagem neutra, ou dar um jornal, ligar-nos para falarmos sobre as casas de banho, quando pessoas trans e não binárias não conseguem aceder aos cuidados de saúde, ou quando não têm acesso à habitação, não têm acesso ao emprego, e são barradas e discriminadas pelo simples facto de serem pessoas trans, ou pior, são excluídas, torturadas, mortas, violentadas. E então faz-me sempre muita confusão que incida. Sim, é quase como estares a pontinha do novelo e ter um novelo enorme de problemas de mesmo resolver então, muito mais importantes, não é? Eu quero saber do meu LGBT, mas não quero saber da violência que eu sofro. Então, mas calma lá, então qual é a prioridade afinal aqui? Claro. E então eu tenho sempre pronto, confesso que não tenho as melhores respostas para isto, porque não é aquilo que, sei lá, que perco muito do meu tempo. E isto até, eu sei que me pediste para imaginar ser outra pessoa não binária, isto até vai muito em mas isso resposta... não, essa é para a outra, essa é para a seguinte. Essa é para a outra, ok. Há uma pergunta interligada a esta questão. Ok. Isso até vai muito, por exemplo, na questão do rótulo para a minha orientação sexual. Eu não sei como é que defino qual é a expressão para a minha orientação sexual. Eu gosto de pessoas, se isso é bi, se isso é pan, se isso é umas vezes hetero e outras homo, isso eu não te sei dizer. O que eu sei é que eu gosto de pessoas. A palavra, o rótulo em si, eu não sei. Sei que... O que é que eu sei? É que a minha orientação sexual... Não sabes que não existe. Será que não existe? Pois, se calhar não existe. Será que o bi não pode que não ser? Existe, não... E isto é uma questão que eu tenho perguntado a algumas pessoas, não binárias, porque lá está, nunca falei com uma pessoa não binária, mas com pessoas que se dedicam a estudar e a divulgar conhecimento sobre este conteúdo. E é essa questão que eu queria chegar no fim. A sexualidade de uma pessoa não binária não tem conceito. Como é que tu podes explicar alguma coisa que sentes ou que és quando não há um conceito que a explica? E a verdade é esta, na literatura ainda não há uma palavra que explique o conceito de sexualidade de uma pessoa não binária, porque não és homossexual porque não és um homem que gosta de homens, não és lésbica porque não és uma mulher que gosta de mulheres, não és hetero porque não te identificas com nenhum dos géneros,
Percebes? E é porque isto há de ser que eu hétero, defendo. Deus me livre, não te brincar. Não, mas imagina, tem muito a ver com estes termos, não é? O quão consensuais são estes termos. Porque, por exemplo, tu agora estavas a fazer aí um exemplo, por exemplo, homossexual. Nós, homossexual, associamos quase sempre a homens que gostam de homens. Mas a homossexualidade, por assim dizer, é sexo do a mesmo atração pelo mesmo género. Pronto, dizes sexo, eu costumo dizer género. Eu enganei-me. Mas é que estão mesmo isto é outro debate, às vezes perigoso, mas também é outro debate. Estes termos e estas expressões não há um livro de regras que é assim ponto final, não é? Isto é muito do consenso. Eu uso muitas vezes, digo que sou bissexual ou que sou pansexual, porque quando pego no bissexual eu sou uma pessoa que gosta de pessoas do mesmo género que eu ou de outro, diferente do meu. E então olho para a bissexualidade como igual, mais diferente. Então, mas é a guerra entre pan e bissexual, não é? Pois, depois já há essa guerra também, e como eu te disse, como eu tenho bué que fazer na área de saúde e de acesso à saúde, acabo por não perder muito tempo nesta área, claro. Desvalorizar um bocadinho. Mas assim, os rótulos têm importância precisamente para nós podermos dar voz àquilo que sentimos e podermos falar daquilo que queremos falar e compreendermos exatamente de quem é que estamos a falar e do que é que estamos a falar. E portanto, sim, tem importância, sim, mais letras, com mais significados, com mais inclusividade, com mais diversidade, porque é necessário nós, e não só sabemos do que falarmos, mas encontrarmos pessoas que sentem o mesmo que nós e podermos trocar experiências. A parte da comunidade é muito importante. Podemos fazer comunidade, não é? As pessoas lésbicas poderem se juntar, os homens gays poderem se juntar, as pessoas não binárias poderem se juntar e partilhar e falarem sobre o assunto. Eu acho que essa parte é muito importante. Dá esse sentimento de pertença, não é? Sim, de pertença, de identificação, de encontrar, e é mesmo assim, às vezes nós precisamos de pessoas que passam pelo mesmo que nós para não nos sentirmos tão sós. E até para aprendermos sobre nós próprios, porque se a pessoa tem mais experiência de vida numa determinada situação com a qual tu te identificas, vais de certeza absorver dali conhecimento, te vai dar medidas de coping para saber lidar com um problema igual quando te aparecer, não é? E isto foi uma discussão que, lá está, como te disse, o podcast já tem 3 anos e quase 3 anos, e que já falámos sobre isto. Eu e o Diogo já discutimos esta questão de é preciso haver uma sigla ou não. E isto que tu me estás a dizer foi exatamente o que eu lhe disse e dei-lhe um exemplo muito estúpido, mas muito prático. Uma pessoa sem mão é uma maneta. E se essa pessoa que não tem mão, no mesmo prédio, encontrar uma pessoa que não tem mão, eles vão se juntar quase obrigatoriamente. Porque ambos sabem o que passaram, sabem as dificuldades que tiveram e vão criar laços muito rapidamente por esta experiência de vida. Exatamente da mesma maneira que chegamos à Suíça e encontramos a comunidade portuguesa. Eles vão estar, todos os portugueses da Suíça moram todos mais ou menos na mesma zona. Tu perguntas onde é que eles moram e eles moram todos num bairro em que são 10 famílias de portugueses. E é simplesmente por isto, pela procura de comunidade, o sentido de comunidade, faz com que tu procures sempre alguém com quem te identifiques. E tu, quanto mais experiência de vida for parecida à tua, mais tu te vais identificar. E acho que a questão de criação de conceitos e de palavras, muitas das vezes é apontado como mas vocês não querem caixinhas, então se apodem de caixinhas. E eu vejo completamente o contrário. É só para conseguirmos juntar a pares para aprendermos e bebermos um bocadinho da experiência pessoal de cada um, para arranjarmos maneiras de vivermos um bocadinho mais felizes. E também para podermos fazer reivindicações, não é? Este caso, que agora que eu te falei, da mudança do nome do cartão de cidadão, este caso é flagrante em pessoas não binárias, por exemplo, que querem mudar o nome e não conseguem, porque não querem fazer, lá está, não querem transitar do M para o F, não é binário, é diferente, é outra coisa, a lei não nos está a incluir. E, portanto, se for só uma pessoa, ninguém nos vai ligar nenhuma, não vão mudar a lei só por causa de uma pessoa, não é? Essa pessoa não vai ter voz. Quando nos começamos a juntar, começamos a perceber, dar nome a quem somos, e de repente olhamos e, espera lá, é muita gente, não é? Isto só aconteceu porque arranjámos termos, porque arranjámos rótulos. Agora, que é a parte do não, que é, nem sempre o rótulo é
100% correspondente àquilo que nós sentimos. É o que mais se aproxima. E eu às vezes também vejo pessoas que procuram o rótulo também para usar como arma, para usar como token, por exemplo. E aí o rótulo pode perder o objetivo que tu falaste e o objetivo que eu falei, não é? Este que estivemos aqui a discutir, e já deixa de ser um símbolo de empoderamento para ser um símbolo de capitalização ou de sei lá, ou de prisão, ou de... Pronto, e portanto também tem este lado... Capacitação para a violência, não é? Por exemplo, também tem este lado negro da coisa, não é? Nem tudo é só símbolo de empoderamento e de integração e de inclusão, e nós sabemos que as coisas não são assim, não é? E portanto, tem... Por exemplo, eu conheço imensas pessoas que usam o rótulo de pessoa não binária, que é um rótulo confortável, estável para uma futura transição, se calhar, mas que para já é a expressão que usam, é o termo que usam. Se essa experiência não é válida, não, é uma experiência válida, não é? As pessoas tentam viver nesta vida... Homem... Sim, mas como homem gay, se calhar aos 15 anos, quando me perguntavas, então e o que é que tu sentes como orientação sexual? Eu dizia que era bissexual, porque já me tinha envolvido romanticamente e sexualmente com mulheres, e agora estava a envolver-me romanticamente e sexualmente com homens e pensava, não, eu sou bissexual. Claramente que essa pessoa ficou há 20 anos atrás, não é? Mas acho que a própria evolução daquilo que tu sentes como teu e como quem tu és vai evoluindo. Portanto, acho que completamente válida essa transição também de deixar de assumir papéis de género para não binário, para depois realmente fazer um coming out como pessoa trans. Sim, há um exemplo, e isto é público, não é? Esta pessoa é pública, que é Eureka O'Hara, que é do RuPaul's Drag Race, é uma drag queen, que, para quem acompanha, que esteve na Season 9, Season 10, depois no All Stars, e que contou a sua história, até nem foi neste programa, foi no outro, que é um programa da HBO, que é o We Are Here, que é muito bonito, eu gosto imenso desse programa, e ela falou da sua experiência, e que já tinha iniciou a transição, acho que foi assim novinha, com 20, 21 anos, e passou muito mal, sofreu muita transfobia, pronto, foi assim, contou a sua experiência. Depois reverteu essa transição, não concluiu, voltou a não viver como uma mulher trans e ficou num rótulo queer, num rótulo não binário, por assim dizer, ali, depois sendo drag queen, depois já toda a expressão constante de feminilidade e portanto encontrou-se ali numa posição mais estável, e agora, anos mais tarde, quando tem uma relação, tem mais estabilidade familiar, portanto eu estou a contar a experiência desta pessoa que passou na televisão, obviamente, voltou agora a fazer coming out e a dizer que estou a fazer transição, sou uma mulher trans, e todo este tempo, este limbo porque passei, foi precisamente a forma confortável que eu consegui arranjar de viver. Mas não corresponde à minha verdade. A minha verdade é que sou uma mulher trans, pronto, etc, etc, etc. Depois quem tiver a oportunidade de pesquisar o que eu estou a dizer. Pronto, e eu acho que esta experiência, e eu conheço, isto é uma experiência pública, não é? Mas eu tenho experiências destas ao lado na minha vida, no meu dia-a-dia, das minhas pessoas. Pronto, e é assim, portanto, os rótulos também às vezes são isto, são portos de abrigo, de conforto numa sociedade, exato, numa sociedade em que não é a mais confortável, muitas das vezes. Pronto. E agora, tu falaste daquilo que eu queria falar, já não posso falar sobre sexualidade, porque já disseste. Podes falar de sexualidade. não dá para falar porque já disseste, que eu queria saber, porque era das coisas que mais me intrigava, era tantas letras e de repente não há uma expressão ou um conceito que defina a sexualidade ou a orientação sexual de uma pessoa não binária. Portanto, ficamos aqui no limbo, porque era fácil pensar. Imagina, se eu tiver uma relação romântica contigo, eu posso automaticamente, há um conceito para mim, porque eu sou um homem cis, eu sou pansexual. Mas depois, do outro lado, vindo de uma pessoa não binária, para mim, já ficava aqui num limbo em que eu não sabia, se calhar. O que se aproximará mais neste momento será o pan,
mas que não deixa de assumir um papel de género, seja ele qual for. Assume um binarismo sempre na base da orientação sexual. Não é? Pois, a minha forma de olhar para o conceito de orientação sexual não é necessariamente sobre o género. Ou seja, quando, por exemplo, uma pessoa que diz que é homossexual, tem uma orientação sexual homossexual, se tu só tiveres esta informação, tu não sabes se é um homem ou uma mulher, certo? Só sabes que é homossexual, só sabes que a sua atração romântica, sexual, etc, etc, vai ser do mesmo género daquele que tem. Portanto, numa pessoa não binária, a homossexualidade discute-se se não poderia ser de outra pessoa não binária. Mas se isso faz sentido, não sei. O que eu acho que faz sentido é a pessoa usar para si o termo que lhe faz mais sentido. Pois quando perguntam diretamente, então, qual é a tua orientação sexual? O que eu tendo a fazer é dizer o mais simples, dizer bi, pan, pronto. E não perco muito tempo com isso. Agora, se efetivamente eu só gostasse de um género, só tivesse atração por um género, só por homens, só por mulheres, só por pessoas não binárias, isso acho que não sei se existe ou não, pronto, olha, aí é que há uma lacuna de termos, e aí acho que não conheço ninguém que só goste de pessoas, só tenha atração por pessoas não binárias, não sei se existe, mas eu não estou a ver ninguém na minha vida. Então se calhar já há uma lacuna de nomes, de facto. Mas não sei, também não, lá está, não vejo muita gente, vejo mais preocupação. Desculpa. Não, força. Não, estava a dizer que a própria evolução e a capacitação mental de uma pessoa não binária faz com que ela se desprenda completamente desse rótulo, portanto, simplesmente gosta da pessoa, não é? Portanto, deixa de ser um tema também há muito ou de uma necessidade de conceitos, porque simplesmente ela já está tão confortável com a pessoa que é, que pouco importa o que é que lhe chamam se está numa relação afetiva com um homem ou com uma mulher. Mas vou começar a fazer essa experiência, vou falar com outras pessoas não binárias que conheço e vou perguntar, olha lá, qual é a expressão que tu usas, qual é a tua orientação sexual, o que é que tu usas? E vou perceber, vou ver se consigo chegar aqui a um mini estudo, assim, um mini questionário, mas por acaso nunca foi assim uma questão, e eu acho mesmo que por acaso todas as pessoas que conheço acabam por usar expressões. Por exemplo, eu conheço pessoas não binárias que por acaso foi também uma aprendizagem, que se dizem lésbicas, portanto utilizam Mas lá está. E aí, ao usar isso, já estão a assumir para elas próprias a posição de género de mulher. Pois, não é? será? Uma lésbica, não é? A lésbica em si, no conceito, diz que é uma mulher que gosta de uma mulher. É como se disse, se uma pessoa não binária disser que é gay. E dentro do não binarismo sempre foi a questão que eu mais pensava sim. E que queria eu por acaso, para tirar este nó do cérebro. Por acaso acho que o Clube SAF, não é? A Associação Lésbica mais antiga de Portugal, e que tem uma importante história do ativismo LGBTI em Portugal, da construção da Marcha de Lisboa, por exemplo. Eu acho que não é essa a posição que têm, mas não quero estar a falar por outra associação nem por outras pessoas. Fica-te aí uma ideia para um próximo podcast, convidar uma pessoa do Clube Safo, porque penso que não seja essa a definição que têm, que usam. Mas também não quero estar a falar por essa associação. Mas é isto que tu estás a levantar, é uma questão que é muito perguntada e muito discutida, e também não tenho uma resposta para te dar sim ou sopas. Não deixa de ser uma questão do sexo dos anjos, porque não é o importante e não é isso o ponto alto deste episódio. Mas era uma coisa que eu tinha aqui dentro e queria saber. Força. Não, mas às vezes são coisas que até que a extrema-direita gosta de pegar, sim. Por exemplo. Portanto, é bom termos também falarmos sobre isto para depois termos preparação para responder. Ou para não responder e voltar ao tópico central. Exatamente. Jô, yes. Nós estamos a conversar quase 2 horas. Já temos 1 hora e tal de episódio. Não te quero roubar mais tempo. Queria só pedir que deixasse uma mensagem às pessoas não binárias que nos estão a ouvir, que queiram identificar-se, que se identifiquem com este episódio, que queiram aprender, dar alguma mensagem para essas pessoas, dar-lhes se calhar algum conforto, alguma mensagem, alguma luz, algum farol para elas poderem seguir. Ok, é um desafio grande. Pronto, agradecer-te mais uma vez pelo convite também. Qual é a mensagem que eu gostava de deixar? Que primeiro que não estamos sós,
há muita comunidade, muitas pessoas, muitas associações por aí, muitas vezes tão escondidas ou mais escondidas do que nós estamos, e portanto pensarmos sempre que cada vez que falamos, cada vez que partilhamos, que tocamos neste tópico e que damos visibilidade à nossa existência trans e à nossa existência não binária, há outras pessoas que estão a ser visíveis e que estão a ter a oportunidade de se encontrarem e de encontrarem pessoas como elas. Portanto, tentemos não nos esconder. Dizer também para não fazer coming outs enquanto não for seguro fazê-lo. Portanto, nem todas as pessoas estão em condições de fazer coming outs e está tudo ok com isso. Zelarmos pela nossa segurança também é importante, e pela segurança das nossas pessoas. E que tem a associação, se precisarem, a Associação Anémona. O Instagram é Associação Anémona. Tem lá os nossos mails que podem contactar, o chat, se tiverem problemas, dúvidas, questões, necessidades de saúde especificamente. Se for outras necessidades de, sei lá, situações de discriminação, situações de violência, também podem contactar a Anémona, mas normalmente nós encaminhamos para entidades que tenham mais cuidado com isso. As minhas redes sociais também podem falar comigo. Às vezes, quando são situações mais específicas, eu acabo por fazer o que estou a fazer aqui e dar os contactos da Associação Anémona, porque temos uma equipa e pessoas voluntárias que conseguem responder melhor. E é isso. E as pessoas que estão a ouvir que não são trans, nem pessoas não binárias, saber que precisamos mais que nunca de pessoas aliadas à causa, à defesa de direitos humanos no geral e direitos de pessoas LGBTI e pessoas trans e não binárias, e portanto temos que cuidar uma das outras, zelar umas pelas outras, tentar não cair em discussões fúteis, e aqui também faço uma meia-culpa de ataques que não fazem sentido. Faz o que eu digo, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Tentar não cair nessas discussões fúteis muitas das vezes e pronto, e lá está. E pessoas aliadas tenham um duplo olho sobre nós e sobre, por exemplo, as marchas. Venham às marchas, façam proteção nas marchas, porque eu tenho um bocado de receio que cada vez mais isto vai acontecer, ataques de grupos conservadores e grupos perigosos, e portanto é preciso também esta proteção, esta vigília, não basta ser só não queerfóbico, mas ser ativamente uma pessoa aliada da causa. E é isso, e já foi uma mensagem grande. E uma mensagem bonita. Obrigada. E mais uma vez agradecer-te pelo convite. Gostei muito de falar, e agora quero ver o resto vou ouvir os programas todos que me faltam. Boa sorte. Fiquei com muita curiosidade. Uma pessoa médica vai ter muitos bancos pela frente, muita hora para ouvir, de certeza. Socorro. E isto, para quem não percebeu, é uma piada, porque pessoas de saúde trabalham que nem uns cães, não têm tempo para ir à casa de banho, portanto, eu acho que daqui a 10 anos João vai atingir o patamar de ouvi os episódios todos. Daqui a 10 anos, se calhar, isso acontece. A quantidade de coisas que eu tenho para aqui de lado. Tenho o livro do José Saramago, que anda a passear comigo para trás e para a frente no Natal de viagens, e ainda não consegui começar a primeira página, mas pronto, vai acontecer eventualmente. João, muito obrigada por teres aceito este desafio, por teres aceito este convite. Obrigada por este episódio maravilhoso. Deixa-me dar-te um grande beijo e cá estaremos sempre para lutar por nós, pelos nossos, pela comunidade LGBT. É isso mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigado. Um beijo grande.